o Deus de obras completas. Ele vai fazer no tempo dele, na hora certa. Por isso que eu e você precisamos nos preparar para estar alinhados com o tempo de Deus, com a hora de Deus, com o mover de Deus. Vou abrir aqui a palavra de Deus. Nossa, Deus, é muito bom esse negócio aqui. Deixa eu abrir aqui. Números. Números 23. O versículo 19. Versículo 19. Deus é bom em todo o tempo. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou e não posso mudar isso. Espírito de Deus, ministra os nossos corações essa manhã, para que diante de tantas situações desistiram da promessa, desistiram da palavra que o Senhor deu, desistiram do teu propósito, mas nessa manhã, hoje é um dia de ressuscitar promessas que foram enterradas, mas que o Senhor estabeleceu para que se cumpra, e esse cumprimento, Pai, logo virá no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, essa palavra é uma palavra muito, muito poderosa, né? Se eu perguntar aqui para você, quem aqui tem uma promessa de Deus? Quem aqui recebeu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, uma palavra profética, um sonho, uma revelação? Quem aqui recebeu uma palavra de Deus, né? Fala aí para mim, já me sinaliza aí. Não, eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa. Eu. Né? Já me dá essa consciência aí. Se você não tem uma promessa de Deus, se você não tem uma palavra direcionada para você, aqui, nessa Bíblia aqui, tem 9.000 promessas direcionadas para mim e para você. Tem 9.000 promessas. E fora essas 9.000 promessas, Deus, ele sempre tem orientações e promessas específicas, individuais para as nossas vidas. Coisas que ele nos mostrou, que ele nos deu um relance, que ele nos deu um sonho, uma visão, uma palavra, um profeta de Deus que chegou na nossa vida e disse: eis que te digo, irmão, né? O Senhor manda te dizer que assim, em breve, né, vai acontecer. A porta vai se abrir desse jeito, isso vai acontecer. E a maioria das pessoas, elas têm uma promessa de Deus. Mas a maioria também não vive o cumprimento da promessa de Deus. Só que as pessoas acham que elas não estão vivendo o cumprimento da promessa de Deus porque é de Deus. Eu não estou vivendo ainda porque Deus não quis.
E na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, não é. Não é que Deus está demorando com a sua promessa, não é que Deus não quis ainda cumprir a sua promessa. Não, não. Muitas vezes eu e você não estamos preparados para o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Tem pessoas que, ao invés da promessa que Deus deu se tornar uma bênção na vida dela, vai se tornar uma maldição. Tem pessoas, queridos, que trocam Deus pela promessa. Tem pessoas que, por conta do cumprimento da promessa, se esqueceram de Deus. E a palavra de Deus diz. Deus traz essa atenção para o povo de Israel. Cuidado quando vocês não entrarem na terra que eu prometi, e lá prosperarem, e lá terem casas que vocês não construíram, comerem de plantações que vocês não plantarem, viverem uma vida abundante. Cuidado, para vocês não dizer, foi a força do meu braço que me trouxe aqui, ou se esquecer que foi o Senhor que te trouxe para esse lugar. E tem pessoas que infelizmente se esquecem de Deus. Quantas vezes biblicamente você vê que a geração se esqueceu de Deus? Você vê em Juízes, diversas vezes quando Deus diz, o povo se esqueceu. Aquela geração que se levanta, ela não foi orientada, ela não recebeu uma direção. E ela se esqueceu de Deus e de quem Deus é. Mas tem outro grupo de pessoas que eles abandonam a promessa porque está demorando muito. Tem outras pessoas que enterram a promessa porque ela acha impossível. Ela limita o poder de Deus, ela limita a ação e a unção e o mover que Deus pode ter na vida dela. Quantas pessoas que dizem assim, olha, o que Deus me prometeu é muito grande. Como que Ele vai fazer isso? Ele é Deus. Só isso, só queria te avisar nessa manhã uma coisa muito simples, Ele é Deus. Para Ele não tem nada impossível. Ele faz o impossível acontecer. Ele muda estações, Ele muda circunstâncias, Ele para o tempo. Se for preciso parar o tempo, se for preciso mexer com as leis do mundo para fazer a promessa se cumprir, Ele faz. Ele muda estações, Ele muda circunstâncias. Ele traz pessoas para a nossa vida, Ele tira pessoas da nossa vida. Ele nos ensina. Ele nos orienta. Ele nos direciona para que a promessa de Deus se cumpra em nós. E a palavra que nós lemos, ela diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir o que Ele prometeu? Não. E ontem eu tive uma amiga que veio aqui, ela sabe o tamanho da promessa que Deus me entregou. Ela sabe o tamanho da visão que Deus me deu. E ela sabe também o tamanho das guerras que eu enfrento por conta de não parar no meio do caminho. De não desistir. De permanecer. Coisas assim, sobrenaturais que vão acontecendo. O reino espiritual que se move para abater, para paralisar, guerra espiritual. E vai para um lado e vai para o outro, se levanta pessoas, mentira, calúnia, situações, rejeições. E aí ela trouxe esse louvor ontem e dizia assim, Deus é o Deus das obras completas. Depois você coloca aí, para você ouvir na sua casa, o Deus de obras completas. Mesmo que aquilo que Ele te prometeu seja grande, gigantesco, poderoso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se Ele te prometeu, Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele vai fazer as mudanças necessárias para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O nosso trabalho é crer e cooperar. E não fazer. E não ajudar Deus. O nosso trabalho é crer e cooperar com Deus. Por que muitos não vivem a promessa? Porque eles param no meio do caminho. E quem para no meio do caminho, queridos, não chega em lugar nenhum. Por que as pessoas não vivem as promessas? Porque elas se distraem com coisas que não estão conectadas com a promessa. Distrações. Satanás é o mestre da distração. Ele te dá mais trabalho. Ele faz a sua carga ser mais difícil. Ele pressiona você. Ele te dá boas coisas também. Para você ficar entretido. Entretenimento. Nunca as distrações mataram tantas promessas. Distrações. Eu fui distraído pelo mais ou menos ao invés de esperar o extraordinário de Deus. Eu fiquei distraído e eu não cooperei com o Espírito Santo do Senhor para a vivência das promessas. Essa madrugada eu estava orando e Deus me fez lembrar de uma direção que Ele tinha me dado. Ele me fez lembrar, pá. Eu falei, meu Deus, é forte. É forte. Aí eu fui pesquisar, porque eu anoto. Eu anoto no celular, eu anoto no papel, eu tenho cadernos proféticos que eu vou anotando aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando. Também eu anoto orações quando eu não tenho condição de orar. Eu vou lá, anoto minhas orações, né? E aí eu lembrei de uma coisa que Deus tinha falado comigo, que era para eu fazer na internet. E quando eu lembrei, eu falei, deixa eu pesquisar aqui. Porque eu lembro que eu tinha anotado no celular. Pesquisei, achei. Deus falou comigo em julho, exatamente dia 30 de julho de 2024. E Ele me deu uma direção muito específica. Muito assim, ó, mastigada. E aí eu olhei, 2024, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Hoje é 31 de janeiro. Ontem fez 6 meses que Deus tinha me dado aquela palavra, aquela estratégia, aquela direção muito específica. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha feito nada do que Deus tinha falado. Eu não tinha dado um passo, eu dei vários outros passos. Eu fiz várias outras, eu trabalhei igual um cavalo, igual um jumento de carga ano passado. Mas a palavra que Deus tinha dado, a direção específica em uma situação, eu não coloquei ela para rodar. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e começou a dizer, você não me pediu uma estratégia, você não me pediu que você queria crescer exatamente com a minha palavra e tal, e tal, e tal, e tal. Você queria ajudar mais pessoas assim, assim. Essa é uma estratégia específica que eu te dei. E aí Deus começou a me fazer a contagem do tempo. E ontem mesmo, vocês lembram que eu ministrei a respeito de você ser como um vaso na mão do oleiro. Só que às vezes o oleiro está te dando uma direção e você quer outra. Às vezes o oleiro está dizendo para você que é um lugar onde eu tenho um lugar de dependência e obediência. Lembra que eu falei para vocês, às vezes nós estamos orando e eu lembro, nossa, eu lembrei de tudo hoje na madrugada. Às vezes nós estamos orando por uma nova palavra, por uma nova estratégia, não sei o que, só que Deus já nos deu.
Só que a gente não fez nada com aquilo que ele falou. E às vezes a promessa de Deus não vai cumprir, porque você não está fazendo a sua parte. No cumprimento da promessa de Deus, tem a parte que Deus faz. E a que ele faz se chama impossível. E tem a promessa e tem a parte que você faz. E o que você faz é o possível. Só que Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai trabalhar por você. É o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esperar em Deus não é estar estagnado em Deus. Quem espera no Senhor renova as forças. Quem espera no Senhor corre. Quem espera no Senhor voa. Ele corre, ele voa alto como a águia. Ele não se cansa, ele não se fadiga, porque a esperança dele está no Senhor. Mas ele não está paralisado. E às vezes Deus já nos deu palavras, querido, já nos deu direção, já nos deu estratégia. Deus já nos deu passos que nós precisamos seguir. Mas muitas vezes nós estamos distraídos. A distração, ela é muito mais maligna do que parece. Não é à toa que Satanás tem investido pesado dentro das redes sociais para manter muitas pessoas hipnotizadas. As pessoas não leem mais, as pessoas não estudam mais, as pessoas não têm convivência com a família mais. As pessoas não brincam, não riem, não faz um joguinho de uno, não se diverte, não anda descalço, não vai na praia, no campo. As pessoas não contemplam mais a natureza. Não. As pessoas não olham mais para cima, para o céu. De onde me virá meu socorro? Socorro vem do Senhor, criou os céus e a terra. Não olha mais para cima. Elas olham o tempo inteiro assim. Adolescentes, jovens, adultos, crianças, adoecidos pelas distrações, que não têm vivido a promessa de Deus. As promessas de Deus. Pessoas que não estão vivendo os planos que Deus tem para você, porque você está distraído. O que me fez não ter percebido aquela chave de Deus, aquela estratégia de Deus? Eu anotei, eu falei, vou colocar em prática. E não sei o que aconteceu. Eu me distraí com tantas coisas. E as distrações que eu estava não eram coisas ruins, não, queridos. Era coisa boa. Era fazer mais conteúdo. Era trabalhar mais. Era resolver coisa da casa, disso, daquilo, de não sei o que. E eu não coloquei uma direção, uma orientação específica. Distrações. Quantas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas e nós não conseguimos nos atentar para a direção que o Espírito de Deus está dando para o cumprimento da promessa dele na nossa vida? Quantas pessoas estão distraídas com tantas coisas? As distrações matam a nossa vida com Deus. As distrações têm matado o nosso emocional. Tem pessoas que estão ansiosas, não é porque é de outra coisa não, muitas distrações. As distrações têm te roubado de viver a promessa de Deus. Não brinca. Ah, mas é só uma distração. Não é só uma distração. É uma estratégia do reino maligno para te parar e te roubar de viver o plano e o projeto que Deus tem para você. A palavra de Deus nessa manhã diz para mim e para você: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Se ele prometeu, ele cumpre.
Se Ele falou, Ele faz acontecer. Outra coisa, tem pessoas que estão baseadas em uma promessa que Deus não deu. Eu quero trazer isso aqui porque é muito importante. Eu podia deixar para lá, mas o Espírito de Deus não quer que eu deixe para lá. Tem pessoas que estão baseadas em uma promessa que Deus nunca te deu. Tem pessoas que estão abraçadas numa promessa que Deus nunca falou. Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo em um momento muito perigoso, onde as pessoas perderam o temor de Deus. E elas estão falando que Deus está falando o que Ele não falou. Estão entregando palavras proféticas, direções que Deus nunca deu. Quando Davi acorda pela manhã, biblicamente está aqui na palavra. Eu não vou fora, eu vou dentro da palavra. Biblicamente, Davi acorda e fala assim: meu Deus, eu moro num palácio e a arca de Deus está numa tenda, eu vou construir uma casa para Deus. E ele vai falar com um profeta, um homem de Deus. E o profeta fala: eis que te digo, Davi, Deus é contigo, constrói o palácio. Só que o profeta vai para casa. O homem de Deus vai para casa. E o Senhor se manifesta para ele e diz assim: volta e diga para Davi que ele não vai construir casa nenhuma. Volta e diga para Davi: boa coisa é construir uma casa para Deus. Boa coisa é construir um templo suntuoso para Deus. Mas não é você que vai fazer. Eis que te digo, aquilo que eu falei mais cedo, fui eu que falei do meu coração. Mas não era Deus falando. Agora, eis que te digo o que Deus está falando. Olha a coragem desse profeta. Olha que homem de Deus, abençoado. Coragem para dizer: olha, querido, aquilo que eu falei para você, não era Deus que estava falando, não. Aquilo era coisa da minha carne. Eu queria que você... Eu achei sua ideia boa. E eu queria que você construísse. Eu achei que era uma promessa boa para você cumprir. Só que não é a promessa de Deus para você. Quem vai construir um lugar para Deus é o seu filho e não você. A sua mão é cheia de sangue. Você não vai construir. Você não vai fazer isso. Tem profetas, homens, pessoas que estão entregando palavras proféticas que Deus não disse nada. Porque ela quer se, talvez, na sua dor de se sentir aceito. Quantas vezes eu lembro de pessoas que chegou para mim e falou bem assim: ai, irmã, ora por mim e tal, né? Vê o que Deus fala. Eu oro pela pessoa, oro normal. Ai, o que Deus falou? Falou na oração, falou, acabou, para abençoar e tal. Ah, não, mas uma palavra profética, não, minha irmã, Deus não me falou nada. Deus não me deu revelação nenhuma, Deus não me falou nada, Deus não me deu visão nenhuma. E eu não vou inventar o que Deus não deu. Eu não vou falar o que Deus não está falando. Porque é muito perigoso você falar do que Deus não está falando. É muito perigoso você trazer direções para a vida de pessoas que Deus não deu. E tem pessoas abraçadas em promessas, infelizmente, mentirosas. Tem pessoas abraçadas em promessas que Deus nunca te entregou. Tem pessoas esperando por promessas que não foi Deus quem fez. Então, nessa manhã, eu quero que você pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, a palavra, a promessa que tem na minha vida me traz clareza, convicção, direcionamento. Se foi o Senhor que trouxe para mim, se foi o Senhor que me deu, se foi o Senhor que me orientou, se essa de fato é uma palavra profética para a minha vida, se eu posso abraçar essa palavra e esperar nela. Porque às vezes tem pessoas frustradas com Deus, esperando que Deus faça aquilo que Ele não disse que ia fazer. E eu conheço muita gente que se frustrou com Deus, sendo que Deus não tinha prometido nada naquela área específica. Eu lembro de uma irmã que o marido dela se separou dela
foi embora. Esse marido dela tinha um amante, só com o amante ele estava há 20 anos, junto com ela. Ela se cansa, por fim ele vai embora. Só que aí, ela o tempo inteiro recebia promessas e palavras, né? Das pessoas que sabiam da história. Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai fazer não sei o que no casamento. E aí aquela mulher, ao invés de seguir a vida dela, ao invés de se reposicionar em Deus, em algumas questões, em tomar decisões, aquela mulher, ela não fazia outra coisa a não ser esperar aquela promessa de que aquele casamento seria restaurado. E ela entrou em crise, em frustração. Ela enterrou basicamente uma vida inteira de desrespeito. Imagina alguém viver 20 anos com outra pessoa, com um amante, e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, queridos. A gente precisa, tem coisas na vida que a pessoa precisa se posicionar. E ela passou ali 20 anos de humilhação, 20 anos de vergonha, 20 anos de dor, 20 anos de expectativa, 20 anos de várias palavras que os profetas iam entregando, sendo que aquelas palavras nunca se cumpriram. Ela entrou em um lugar de frustração. Mas ao invés de ela buscar em Deus, para ouvir a voz de Deus, e é por isso que você precisa aprender. Sumaí, como eu sei que uma promessa é de Deus para mim, e é o próprio Deus ministrando ao meu coração. Primeiro você traga essa promessa, ela precisa estar alinhada com a principal promessa, que é a palavra de Deus. Essa aqui. Queridos, para de ficar esperando uma palavra profética. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, isso aqui é uma palavra profética. Isso aqui é uma palavra rema. Isso aqui pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Foque na palavra. Quando alguém te entregar uma promessa, uma palavra, uma profecia, traga essa profecia para dentro da palavra. Ela está conectada com a palavra? Se está, ela pode ser de Deus. Mas você vai perguntar ao Espírito Santo. E aí é onde eu digo sempre para os meus alunos: peça discernimento do Espírito. Espírito Santo, essa palavra que veio para a minha vida, essa palavra é do Senhor para mim? Essa palavra é o teu espírito? Ou é um espírito de engano para me distrair, para me parar? Quantas pessoas, por conta de um espírito de engano, se distraíram, pararam no meio do caminho e não vão viver o plano e o propósito de Deus? Cuidado. Espírito de Deus, traz, Pai, convicção no meu coração. Julga a profecia, sim. Aprenda a julgar a profecia, aprenda a se posicionar. Não sai abraçando por aí qualquer palavra, não. Terceiro lugar, se você busca Deus, se você é um homem, uma mulher de Deus, se você tem uma vida de oração, aquilo que os profetas trazem só é confirmação daquilo que o seu pai já tem te falado no secreto. Ouça isso. Presta atenção nisso. Se você busca o Senhor em oração, aquilo que os profetas vão trazendo é apenas confirmação daquilo que o seu pai já tem ministrado ao seu coração no seu secreto. No lugar. Quem frequenta um lugar secreto não é enganado por qualquer coisa, por qualquer situação. Não. Quem frequenta um lugar secreto. Eu falo, quem ora antecipa. E quem antecipa governa. Quem ora antecipa. E quem antecipa governa. E nessa manhã, para finalizar, eu quero dizer para você que tem uma promessa de Deus. Eu quero dizer para você
que ouviu a voz do Senhor, que ouviu o Senhor falar dessa promessa, para de limitar o poder de Deus. Para de achar que é impossível. Não, comece a crer. Para de perguntar como e comece a dizer para o Senhor: eu creio que essa promessa vai se cumprir na minha vida. Seja como Abraão, pai da fé, que traz a existência, aquele que creu contra a esperança de que ele se tornaria um pai de muitas nações. Mesmo quando não tinha nenhum filho, Deus já o chamava de pai de multidões. Cadê os filhos de Abraão? Ainda não estão nesse plano físico, mas eles já existem. E eu estou trazendo a existência. Abraão, pai das nações, pai das multidões. Que no nome de Jesus, nessa manhã, você abrace a verdade dessa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu para você, ele vai fazer cumprir todas as suas promessas. Tudo aquilo que Deus te disse, nada, nenhuma vírgula vai ficar pela metade, nada. Quando o povo estava saindo do Egito, eles iam se apresentar a Faraó. Faraó falou assim: vai só os homens, deixa as mulheres, as crianças e os animais. Deus falou: ó, não. Vai de novo, Faraó falou assim: então vai vocês, vai todo mundo, mas deixa os animais. Deus falou: ó, não. Completa. O Deus das obras completas. Deus te trouxe aqui para dizer para você hoje: eu não sou homem para que eu minta, nem filho do homem para que eu me arrependa. O que eu te prometi vai se cumprir na sua vida. Apenas continue cooperando com a minha direção e com a minha orientação. Que nessa manhã você possa ser renovado nas suas promessas. Que nessa manhã você volte a acreditar naquilo que Deus te falou. Que nessa manhã você abra a gaveta da promessa que você tinha colocado lá dentro da gaveta. Promessas que você já tinha enterrado, tinha desistido, tinha dito: é grande demais para mim, é difícil demais para mim. E o Senhor disse para você: não é você quem vai fazer, não é a força do seu braço, mas sou eu, Senhor, que vou fazer cumprir as promessas que eu te dei, as promessas que eu te entreguei. Que nessa manhã você se levante, que nessa manhã você volte a acreditar, que nessa manhã você possa voltar a se mover em direção à promessa que Deus tem para a sua vida. Que nessa manhã o espírito de fé, de ousadia, de determinação, uma visão nova possa tomar o seu coração. Que você não olhe para as circunstâncias, que você não olhe para as distrações, que você não seja paralisado pelo medo, mas que você olhe para o Deus das promessas, que você olhe para o Deus das promessas completas, que você olhe para o Deus que Ele não mente, que Ele não se arrepende, o Deus que fala e que cumpre o que Ele fala. E que nessa manhã você possa, no nome de Jesus, se reposicionar. Hoje é dia 31 de janeiro, passou um mês inteiro. E talvez você já enterrou promessas. Talvez você já enterrou projetos. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: desenterra. Porque esse ano é o ano que eu vou fazer cumprir as promessas que eu fiz para você, que eu fiz para a sua vida. Que você possa sair daqui nessa manhã renovado pelo Senhor, renovado pela palavra, lavado pela palavra de Deus. E ela diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Eu recebi uma ordem para te abençoar.
E ele abençoou. E eu não posso mudar essa ordem. Não tem ninguém que pode paralisar a obra de Deus na sua vida. Tem ninguém. Queridos, quando eu estava construindo aqui, fizeram uma obra, não sei o que das contas, derramaram sangue na minha casa, na minha construção, estava no projeto de construção. Deus foi mostrando várias coisas acontecendo, nós viemos, ungimos, repreendemos todo o diabo fora. Porque a obra que Deus tem para fazer, mas não tem inferno que para, não tem. A única pessoa que tem o poder de parar as promessas de Deus para sua vida, enterrar as promessas de Deus para sua vida é você. Então cuide de você, cuide da sua fé, cuide da sua vida espiritual, cuide daquilo que você se alimenta, cuide dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos, cuide do que sai da sua boca. Cuide de você. A única pessoa que tem o poder para paralisar as promessas de Deus para sua vida é você mesmo. Não tem inferno, não tem diabo, não tem opressão, não tem macumba, não tem nada. Nada pode parar os planos, os projetos e o propósito que Deus tem para sua vida. Ele é o Deus das obras completas. Ele é o Deus das obras completas. Ele é o Deus das obras completas. E o que ele falou, o que ele te prometeu, o que ele disse, vai se cumprir no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai testemunhar da obra completa de Deus na tua vida. Você vai testemunhar da visão que ele te deu. Você vai testemunhar do Deus que fala e cumpre o que fala. Do Deus que disse e não se arrepende daquilo que ele disse. No nome de Jesus. Eu creio, eu creio e eu creio e eu creio. Ele te abençoou. E você é abençoado. Você não vai ser, não. Você já é abençoado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós cremos nesse Deus das obras completas. Tem pessoas que entraram aqui, já estavam desistindo, pessoas que já estavam com seus projetos enterrados. Nessa manhã, Pai. Ah, Senhor, ressuscita sonhos nesse lugar. Ressuscita sonhos nesse lugar, Senhor. Ressuscita projetos nesse lugar, Senhor. Ressuscita a vida espiritual nesse lugar, Senhor. Ressuscita chamado nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Ressuscita, Pai. Aqueles, ó Deus, que ficaram no meio do caminho, aqueles que foram distraídos. Ressuscita, Senhor. O Senhor é o Deus das obras completas. E nós oramos, ó Deus, nessa manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a promessa que o Senhor nos deu diante do teu altar. E nós te pedimos, nos conduza, nos direciona para o cumprimento dessa promessa. Nós estamos aqui, Pai, nós somos completamente dependentes do Senhor. Apresentamos as nossas vidas. E nós apresentamos cada promessa. E que o teu nome, Senhor, seja engrandecido no cumprimento de cada uma delas. Renova a fé, renova a alegria do teu Espírito Santo. Renova, Senhor, a capacidade de acreditar a despeito das circunstâncias. Oramos nessa manhã por uma fé renovada no Senhor e na força do teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém e amém.